família, ri pra não chorar. Que é isso, cara? Ai, família do céu, eu brinco aqui com vocês, né? Que o vascaíno jogou merda na cruz. Não é possível, isso não é brincadeira, não. Ai, ontem o Botafogo me ganha do PSG. Hoje os caras ganham do Chelsea. Família, isso é muito castigo, cara. Não é possível, cara. Ai, 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 é alguma provação, né? Não, ô Senhor do céu. Que é isso, né, cara? Você escolheu a dedo os vascaínos desse mundão de meu Deus e vocês vão passar por poucas e boas, hein? Cara, não é possível, família. Ai, mas é isso. Chega aí. Mais uma resenha. Eu tô até sem palavras, cara. Não é possível, cara. Hoje eu até falei, nem vou assistir essa... Tô achando que o pé frio sou eu, mas... Ai, meu Deus do céu, cara, é inacreditável. Não é possível. Eu já tô pensando no pior, sinceramente, cara. Sinceramente, eu já tô pensando no pior. Daqui a pouco vai dar. Quer ver o castigo? Todo castigo pra vascaíno é pouco. Todo castigo. Já tô vendo. Eu já tô vendo isso aí. Semifinal. Sei lá, Botafogo e Fluminense. Flamengo contra Palmeiras. Já tô vendo isso aí. Ai, meu Deus. Vou enfiar a musiquinha que eu preparei do Raul Gil no... Pega o seu banquinho e saia de fininho. Eu vou cantar essa música aqui. Pai, Senhor. Mas família, vamos lá, vamos resenhar um pouco aqui sobre o nosso Vascão. Será que Dimitri Payet vai continuar no futebol brasileiro? Tem dois clubes aqui, né, interessados em contar com o francês. Vamos resenhar sobre isso. Vitor Sá voltou à pauta do nosso Vascão. Informação do canal Detetives Vascaínos. E eu acredito muito nesse canal, porque, inclusive, eles acertaram. Ele acertou, né, a negociação com o Garré, e o Garré tá aí hoje. E também uma resenha aqui sobre Brian Rodrigues. Me parece que o Vasco também voltou aí a buscar o atleta, tem interesse novamente nesse jogador. Então vamos trocar uma ideia sobre esses dois jogadores aí, que podem reforçar o nosso Vascão. E aí, em relação ao Brian Rodrigues, será que o Pedrinho tá escondendo o jogo? Tem algum papel colorido para fazer a contratação? Não sei, família. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e já falar aqui sobre o Payet, colocando na tela uma informação da Rádio Tupi. Tá aí, vamos lá. Dimitri Payet, de 38 anos, pode ser o próximo nome a reforçar o elenco do clube brasileiro. Dimitri Payet, de 38 anos, pode ser o próximo nome a reforçar o elenco do Grêmio. A diretoria do clube gaúcho consultou a situação contratual do jogador francês, que recentemente rescindiu com o Vasco. A possível chegada ao time comandado por Mano Menezes está em análise, com foco na viabilidade física e financeira do atleta, cujo histórico recente ainda gera dúvidas entre dirigentes e torcedores. Segundo informações apuradas em Porto Alegre, o modelo discutido internamente prevê vínculo até dezembro, baseado em produtividade. Isso significa que o jogador teria um salário fixo, somado a bônus por metas de desempenho e participação em partidas. Tá aí, família vascaína. E eu estava também acompanhando uma página que cobre o Santos, bastante seguidores por sinal. Tá aqui, ó, Dimitri Payet, de 38 anos, o francês, livre no mercado após rescindir com o Vasco, foi oferecido ao Santos por seus empresários. Cara, eu estava acompanhando um canal outro dia, um corte, na verdade, numa outra rede social. Essas páginas que fazem cortes, né? E aí um amigo falando, um canal bem grande por sinal, que a diretoria errou com o Payet, que é isso, que é aquilo, não sei o quê, o cara que merecia um jogo de despedida, e pá, é isso e aquilo. Eu fiquei olhando pra isso, eu falei assim, rapaz do céu, ele é mais novo que eu, com certeza, né? Eu falei, eu tô com 33, eu tô carente, então eu entendi que a molecada ali de, sei lá, 25, 26, 24, 23, tá super carente. Pra falar jogo de despedida pro Payet, gente, tem cabimento um negócio desse, cara? O cara ganhava aqui 1,5 milhão por mês, família de 3 em 3 meses, o Vasco tendo que pagar, o Pedrinho começou a pagar, né, passagem, primeira classe, pá, cara, jogo de despedida, o Payet, por quê? Que loucura! E eu sei que vai chegar um ou outro aqui e vai falar, não, Thiago, sim, tipo, uma parada assim melhor, pá, desse jeito. Gente, pelo amor de Deus, eu assumo aqui a minha carência, mas vocês têm que passar a assumir também a de vocês, tá? Pô, jogo de despedida, cara, eu acho que, assim, maneiro, né, foi uma experiência aí, pô, ter o Payet, a gente colocou, eu coloquei, vou falar por mim, não posso falar, né, por todo mundo, eu coloquei uma expectativa no Payet,
não foi aquilo que eu esperava, de forma nenhuma, mas contribuiu, pouco, mas contribuiu, principalmente ali em 2023. Em 2024, basicamente nada, né? Uma ou outra partida, né? Sei lá, a contra o Bahia e um jogo ou outro lá na Copa do Brasil, sei lá, contra o Fortaleza, podemos colocar dessa forma, que Campeonato Carioca não conta. Então, assim, entendo também, né, a questão do time, família vascaína. Eu acho, eu sempre falo isso aqui com vocês, o que aconteceu com o Payet em relação ao Paulo Brax, eu tenho quase certeza que foi isso. Payet, vamos lá. Você tem propostas aí, né, de outros clubes, Arábia, não, você quer emoção pra jogar, não é isso? Então vamos lá pro Vasco. 2023 vai ser isso, sufoco. O Vasco tá na zona de rebaixamento. Saindo dessa situação, você vai ser importante, você vai ajudar pela sua qualidade. 2024, uma outra parada, uma outra realidade, entendeu? E não foi. Não foi uma outra realidade. O Vasco, né, os investimentos do Vasco, que hoje, né, destaquei aqui outro dia, que foram os maiores, que são os maiores da história do Vasco, na era 777. João Vitor, Sforza e Adson. Com todo respeito do mundo aos três atletas, né, inclusive o Adson e o João Vitor, que eu acho que podem ajudar, né, o Sforza não acho ruim, mas não dá, sabe, sabe? Aí é engraçado, né, cara, família, vai ser assim hoje, tá? Eu não tô muito bom da cabeça, não, tô bem chateado. Vitória do Botafogo ontem mexeu comigo, e hoje, porra, os caras deram show no Chelsea, cara, que isso, cara? Mas eu tava vendo uma postagem do Zé Colmeia, né, ele lá, e aí, ó, enquanto os rivais estão lá no Mundial, a diretoria tá aí, mais uma janela mágica, os enviados por Deus. O Pedrinho deu mole nessa mesmo. Mas assim, cara, como é que pode, cara? Você entende, cara? Hoje, a realidade do Vasco é complicada, né? Financeiramente falando. Por mais que eu entendo que a gestão errou em alguns nomes, como o do Lloyd. E sei lá, né? Se o Lloyd vai dar a volta por cima. Mas nesse momento errou, de fato errou. Jean Davi, nem se fala. Maxime Domingues. Não sei se o Vasco vai recuperar alguma coisa no Maxime Domingues, porque tá jogando, me parece, lá no Toronto, né? FC, o time da MLS. Mas errou, sem sombra de dúvidas. Mas assim, cara, o Vasco hoje está numa situação complicada, que foi deixada aí, que piorou, né, pela 777. Então assim, como é que a gente vai também, sabe, esperar grandes coisas da janela? Não é assim, pô. Não é assim, sabe? Não é esse tipo de argumento. Isso é muita covardia, cara. Isso é muito triste ver alguns vascaínos que ficam se posicionando dessa forma. Porque defenderam uma coisa que acabou com o clube, que colocou o Vasco nessa situação, porque se hoje eu saio na rua e tô vendo a galera lá, os pés sujos todo lotado, vir aqui, pá, Flamengo, a gritaria do caramba, irmão, isso me machuca. Mas me machuca porque quando o Vasco foi vendido, sabe, o que falaram pro vascaíno? O que prometeram pro vascaíno? Exatamente isso. E não entregaram, aumentaram a dívida do clube, deixaram o Vasco na merda. E veja bem, a situação do Vasco era pra ser pior. Essa galera não fala isso. Essa galera que hoje critica, e já falei aqui que tem que criticar mesmo. Não é o caso, tem que criticar, tem que cobrar. O Vasco é um clube gigante. Qualquer diretoria, qualquer presidente, né, que esteja no Vasco, ele vai ser cobrado. Agora, tem certas cobranças que, irmão, que fogem um pouco da realidade. Que é essa questão. Poxa, fazer futebol é complicado, é difícil, não é fácil. A gente vê aí outros times que tem uma folha gigante. Por exemplo, a do Galo no ano passado. Você viu o CEO lá falando, o cara que, né, o filho lá do Rubens Menin? Poxa, a nossa folha foi maior do que 2021. E o Galo não ganhou nada. Não ganhou nada. Então não é fácil essa questão de contratações. Eu sei que erraram, mas contrataram, por exemplo, o Nuno, que pode ser um jogador muito importante aí para ajudar o Vasco e futuramente uma venda. E assim pode ser o Garré também, que eu não vou, né, tirar o Garré pra merda nesse momento. Eu acho que é um jogador que pode dar a volta por cima. O Lloyd, Jean Davi, Maxime Domingues, não. Aí não. Mas o Lucas Freitas é um jogador interessante. Vem pro Vasco 0800. Então assim, não é fácil. E ainda mais nessa situação que a gente tá vivendo, deixada pela 777. Então sabe, tem certos comentários assim que eu falo assim, pô, mano, já tô num momento difícil vendo isso, cara. Todo mundo feliz, comemorando, tomando um gelo, gritando, berrando, vai tomar naquele lugar Chelsea. Pô, e sabe, a gente debatendo isso, cara. Ai, não é fácil não, não é mole não, família vascaína. Mas, sabe, o que prometeram pra gente em relação a 777? Não era time competitivo? Era um Vasco forte? Um Vasco profissional? Tem alguma coisa nesse sentido? Foi deixado alguma coisa assim? É que eu vou falando aqui e tal, e eu esqueço de falar. A situação era pra ser pior, tá? Porque se a 777 permanecesse no Vasco ali em 2024, o Vasco estaria na Série B esse ano. Pode ter certeza absoluta disso. Pode ter certeza absoluta, já não tinha mais dinheiro, já não tinha ali um profissional que acabou, né, agora ouvindo o Emiliano Dias, o próprio Barbieri, o Paulo Brax, né, que fez um esforço gigantesco para tirar o Vasco daquela situação, né, eu não sabia disso. Foi o Emiliano e o Barbieri que falaram sobre isso, que era um cara que, né, brigava muito ali internamente para as coisas andarem, né, para ajudar.
com certeza o Vasco estaria na Série B, mas, né, isso faz parte. Mas assim, família, focando aqui no Payet, jogo de despedida o quê? Essa é a minha opinião, tem nada a ver. O Vasco pagou muito bem o Payet, e ele ajudou ali em 2023, mas não é um ídolo do Vasco. Que jogo de despedida, onde isso, sabe? Né? É um aperto de mão e tá de bom tamanho, né? Eu acho, na minha modesta opinião. Então, assim, se ele for para o Santos, acho mais complicado, né? Porque é um time que já conta ali com o Neymar, com alguns atletas que não tem tanta condição física assim. E no Grêmio, cara, aí você tem que olhar lá, né? No Grêmio tem um tal de Monsalve, Arezzo, uma molecada que joga ali na frente, um atacante que é da Bélgica, né? São mais rápidos, aí botar ele ali pra armar esse time, principalmente nos jogos em casa, de repente ele pode ajudar, porque não dá pra negar, é um cara qualificado, mas tem que ter a galera pra correr pra ele. Tem que ter a galera pra correr pro Payet. Família, seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre o nosso mercado da bola, tá aí na tela pra vocês, ó. O Vasco da Gama estuda a possibilidade de retomar os esforços para contratar o atacante Brian Rodrigues, que ainda pertence ao América do México. A diretoria Cruz Maltina avalia uma nova investida pelo uruguaio de 24 anos, que segue sendo monitorado pelo clube. Tá aí, família. Assim, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco do Brian Rodrigues nesse jogo eliminatório, um playoff mais ou menos assim, né? Que foi esse time que tá no grupo do Flamengo, que vai enfrentar agora, né, na última rodada, Los Angeles alguma coisa, é isso, né? Contra o América do México. Eu acompanhei um pouco, eu acho que ele entra no decorrer do segundo tempo. Achei que é um jogador que tem recurso, que tem qualidade, me parece ter personalidade, porque tem um pênalti pro América do México, ele bate e ele marca. Mas assim, não deu, né, pra acompanhar tanto e entender se de fato é bom jogador ou não, se vai chegar aqui, vai render, adaptação e tudo mais. Me parece que é um jogador mais ao estilo do Nuno, né, um jogador mais técnico, aquele ponta-meia, né, de associar, de troca de passe e tudo mais. Me parece que tem uma certa habilidade, né, no 1 contra 1, mas não é aquele cara de tanta força física assim, né, e também não sei, né, não acompanho a carreira dele para entender se taticamente é um jogador, quero dizer, o Vasco sem bola, se é um cara que vai contribuir, né, nesse sentido. Então, assim, acho que é um jogador mais parecido com o Nuno. Em relação... só para acrescentar aqui, família, estava esquecendo, tá aqui, ó, Brian Rodrigues quer deixar o América do México, mas não recebeu proposta do Vasco e nem de times europeus. Eu lembro de uma outra entrevista, acho que foi o Lineker, né, que colocou no perfil dele, que o Brian Rodrigues tinha um interesse de jogar na La Liga. Era uma parada assim, mas interesse é uma coisa, tem que pintar a proposta. Então vamos aguardar aí. É um jogador que, assim, eu não conheço, mas amigos, né? Marcão, mandei um abraço pra ele uma vez, falou, não, Thiago, poxa, já acompanhei alguns jogos dele, seleção e tudo mais, acertando com o Vasco, irmão, ia ajudar. Naquela época, tá? Ele falando isso. Então, não sei se é... Então, também a gente tem que dizer que é um bom papel colorido, né? O Vasco não pode pagar isso por um atleta e ele não chegar e contribuir, pelo amor de Deus, né? E aí, família, falando do Vitor Sá, tá aí informação, como eu disse, do Detetives Vascaínos, tá aí. Em busca de reforços para o setor ofensivo, o Vasco voltou a demonstrar interesse pelo atacante Vitor Sá, do Krasnodar da Rússia. Lembrando que, em janeiro, a diretoria vascaína havia deixado as portas abertas para uma negociação no meio do ano. A ver, inclusive, o Vitor Sá confirmou essa negociação com o Vasco. Eu coloquei o corte aqui no canal, o vídeo dele falando, né, uma entrevista para o Lance. Disse sim que o Vasco tentou a contratação dele, mas o clube russo acabou negando, não liberou porque, né, o time dele estava brigando pelo título, e ele, né, era um jogador que vinha sendo titular. E nessa entrevista ele falou que quer voltar a jogar no Brasil e no Rio de Janeiro. Claro, e aí aumenta, né, as chances do Vasco em tentar contratar esse jogador. Lembro também que repercuti aqui com vocês uma página, né, que cobre o Botafogo, e aí fui nos comentários, né, deixa eu entender aqui, né, se a galera sente saudade do Vitor Sá. E muita gente comentando de uma forma positiva, inclusive comparando, pô, melhor ele do que o Juan Cruz, melhor ele do que o Matheus Nascimento, né, Matheus Martins, sei, jogador lá do Botafogo, melhor o Vitor Sá. Então, assim, o que eu lembro do Vitor Sá aqui jogando no Botafogo, a gente tem que deixar bem claro, não é nenhum craque, mas é um jogador que o Vasco não tem. O Vasco não tem esse perfil, não tem essa característica. Aquele cara que vai pegar a bola aqui, ó, perna direita, ciscar, pá, e dar o tapa na frente. E ganhar na velocidade. O Vasco não tem esse cara. O Ryan é um cara, né, pelo biotipo, pelo tamanho, que arrasta na força, né? E o Vitor Sá é mais leve, um cara mais rápido. Então, assim, eu gosto muito, inclusive falo aqui com vocês, né, de todos os nomes que surgiram aí, né, sondagem,
rumor e tudo mais, Elinho, Biel, Vitor Sá. Entre Biel e Vitor Sá, eu prefiro o Vitor Sá, tá? Eu prefiro o Vitor Sá. O Elinho, eu até gosto muito do Elinho também, acho que ajudaria demais, mas é muito papel, acho que não vai conseguir. Então, entre Biel, que é um cara que não está jogando lá em Portugal, então, de repente, né, você tem a possibilidade do clube ter interesse em emprestar esse atleta. E o Vitor Sá, eu prefiro o Vitor Sá. Eu prefiro o Vitor Sá. Acho que o Vitor Sá é mais experiente, mais jogador. Então gostaria sim de contar com o Vitor Sá no elenco do Vasco. Espero que o Vasco consiga acertar com esse atleta. Eu sei que ele joga ali do Nuno, né? Não sei se ele pode quebrar o galho pela direita também, mas é aquilo que eu falei. Não é o momento de você pensar, vai contratar um jogador que não vai chegar para ser titular. Não, não é esse o papo. Não é esse o papo. O Vasco tem uma sequência aí de jogos, de competições e tudo mais. Você tem que ter opções. Você tem que ter opções que o Diniz possa confiar. E acho que o Vitor Sá é um jogador que passa alguma confiança. Né? Por exemplo, cita aqui direto, né? Nesse jogo aí contra o Del Valle. Cara, é a cara do Vitor Sá esse jogo. É a cara do Vitor Sá. O cara que vai ajudar taticamente, em alguns momentos vai dar a opção para puxar contra-ataque, para atacar o espaço, para receber um passe em profundidade do Felipe Coutinho. Então tem que ter esse jogador no elenco e eu acho que o Vitor Sá é um bom nome, família vascaína. Vou ficando por aqui, junto, e é muito bom ser Vasco.